Hoje recebemos em nosso estúdio a ginecologista Corina Mosquen. Ela faz parte do projeto Meu Mundo Fit e acabou de chegar de Nova York com muitas novidades. Corina, eu tô doida para saber qual a diferença do tratamento que a gente faz aqui para longevidade do de lá. Na realidade, a diferença vai basicamente na questão do que a gente tem como medicamento, como suplemento, o fácil acesso a isso daí. O Brasil está muito bem em relação a cuidar da saúde, que é o que a gente prioriza na longevidade, é não estar cuidando de doença e cuidar da saúde. E tem uma questão que eu acho muito importante lá, porque Estados Unidos é meio 8 ou 80. Ou você tem uma gama de obesos, uma gama de pessoas doentes em relação à obesidade, ou você tem as pessoas que querem cuidar da saúde. E essas pessoas, elas procuram ajuda de profissionais da área de medicina. Geralmente isso é uma equipe multidisciplinar, que você tem um nutrólogo, que você tem um ginecologista, um clínico ou qualquer outro profissional que trabalhe na área de longevidade. E a grande diferença que eu percebo é a questão da medicação, porque nós conseguimos ter suplementação em lojas em cada esquina, em Walmart, em Walgreens. Aqui a gente tem uma barreira. Nós temos a questão da não importação dessas medicações, porque são medicações não proibidas no nosso país, mas medicações que não têm registro, por exemplo, a melatonina, o DEA, que nos Estados Unidos ele é considerado como um suplemento, por isso que ele é vendido livremente. E aqui nós não temos. Nós temos que, às vezes, manipular determinadas substâncias e com muito cuidado como é feita essa manipulação. Então, na pergunta que você me fez, qual a básica diferença, eu acho que é o acesso à suplementação, à medicação, que a gente não tem essa gama ainda. E o que você viu assim de interessante lá? Porque assim, a vitamina D, né, continua sendo ruim a vitamina D. Ômega 3. Isso. O que acontece? A vitamina D, por exemplo, ela não é considerada uma vitamina, ela já está acima dessa classe de vitaminas, ela é considerada um pró-hormônio, porque ela está relacionada não só à massa óssea, à absorção de cálcio, à colocação do cálcio dentro do osso e vice-versa, mas ela também está relacionada a você melhorar a imunidade. Então, pacientes com doenças crônicas degenerativas, a gente usa muito a vitamina D. Mas, gente, se você tomar 20 minutos de sol, você está tomando aí uma quantidade de vitamina D que iria te abastecer o dia. O que acontece hoje, que a gente tem visto muito, são pacientes não tomando sol por causa do fotoenvelhecimento. Claro, tem coerência, claro, mas a gente não pode radicalizar. E também tem a questão do câncer de pele. Então, eu acho que a gente precisa de um meio termo disso daí, porque a gente precisa do caminho sol, pele, fígado e rim para a vitamina D agir. Então, isso lá, eles não abrem mão de fazer o uso da vitamina D. O ômega é porque a gente sabe que é um antioxidante, a gente sabe que também ele tem uma reação importante na diminuição do colesterol. Mas lembra, não adianta eu usar quilos de ômega se eu também não fizer uma alimentação regrada, né? É uma balança, eu colocar para dentro gordura e não colocar para fora e aí coloco nesse meio aí um ômega, eu não vou conseguir o objetivo que eu quero. Então não adianta só o ômega se eu não fizer uma alimentação e não fizer uma atividade física. A gente usa também muito algumas substâncias que a gente costuma falar que são secretagogos, né? Essas substâncias, na realidade, elas são são substâncias muito mais do aspecto natural, mas que elas vão induzir o seu organismo a produzir aquilo que você precisa. Por exemplo, a gente tem secretagogos que podem fazer com que o seu organismo produza mais o hormônio de crescimento, que na nossa faixa etária, ele não é para crescer, mas para poder tratar a célula no sentido de diminuir a velocidade do envelhecimento. Gente, não existe não envelhecer. Envelhecer é inexorável. Não tem jeito. A escolha de como você vai envelhecer é que vai fazer toda essa diferença. Eu quero envelhecer bem. Eu tenho ouvido muito falar sobre os probióticos com a glutamina. Explica um pouquinho pro pessoal o que é isso. Tá, então vamos lá. O maior órgão que a gente tem junto com a pele é o intestino. E no intestino é onde ocorre toda a absorção e toda a eliminação do que é bom e do que é ruim. Se eu não tiver a minha flora totalmente funcionando, quer dizer, se eu não tiver uma desbiose, eu vou conseguir absorver o que é bom e eliminar o que é ruim. O organismo é perfeito, ele faz isso de uma forma muito mágica. Os probióticos, eles vêm para fazer esse equilíbrio quando essa flora não está equilibrada, para exatamente a gente ter uma boa absorção e uma eliminação do que é importante.
Se por um acaso eu estou comendo de forma inadequada, eu não vou, nem com probiótico, conseguir resolver exatamente o meu intestino. Em relação à glutamina, a glutamina é um aminoácido não essencial, quer dizer, seu organismo não produz, e ele tem uma relação importante também com o intestino e com o músculo. Então a gente orienta muito que se use a glutamina associada ao probiótico e de preferência num horário mais noturno. E a testosterona de passar? Bom, a testosterona eu não tenho como produzi-la endogicamente, se não for através de um secretagogo, vamos dizer assim. A partir do momento que, mesmo usando o secretagogo, eu não estou conseguindo ter o nível adequado, que isso a gente vê laboratorialmente. Mais importante do que o laboratório para mim é a clínica do paciente. Se é uma paciente que tem desânimo, uma paciente que tem falta de apetite sexual, ou uma paciente que às vezes até tem o apetite sexual, mas não consegue ter uma resposta sexual satisfatória, o que eu posso fazer? Eu posso fazer a testosterona transdérmica. Jamais usar testosterona na mulher de forma oral ou de forma injetável. E tem que lembrar que a corda vocal e o clitóris, ele tem muitos receptores para testosterona. E uma vez que você causa um dano ali, é permanente. Eu não tenho mais como mudar meu padrão de voz, nem como diminuir o meu clitóris, a não ser cirurgicamente, que é brincadeira fazer uma coisa dessa, não é verdade? Então, o que eu tenho que fazer? Usar a testosterona transdérmica, porque eu não vou ter a passagem hepática, em que eu vou ter uma alteração dos meus componentes hepáticos, do meu órgão, e de preferência, antes você passar por aquele screening todo, para você saber se esse paciente realmente precisa, porque o efeito colateral da testosterona é uma coisa que a gente não quer, Gisela. Quer ficar careca? Não. Quer ter acne? Né? Isso são efeitos transitórios. Uma vez que você suspendeu, ok. Mas e os efeitos ainda permanentes, como eu estou dizendo? Aí não dá, né? Aí não dá. Então tá, obrigada pela sua presença aqui no Privilégio. E vamos continuar o projeto Meu Mundo Fit juntas aqui para você me deixar cada dia melhor. Com saúde. Você sabe que é sempre um prazer vir aqui. Você também é minha incentivadora pelo fato de que você sempre fala, ei, não vai viajar, não vai saber mais de notícia, não está fazendo curso. Eu acho que assim, o paciente realmente nos estimula a fazer. E esse projeto seu, então, para mim, me deixou muito lisonjeada. Agora vamos para um rápido intervalo, mas voltamos daqui a pouco para mostrar os tratamentos oferecidos pela Clínica Livre de Medicina Estética. Não saia daí!